Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e nesse vídeo eu vou te explicar algo que, se você entender, você vai abrir a mente e conseguir ver com clareza todo o panorama religioso e a verdade por trás das religiões que existem hoje no nosso planeta. Esse vídeo, esse conteúdo aqui, ele faz link direto com o livro de Urântia, com a Bíblia e com o conhecimento que vem, que está ali na Bíblia, nos livros do Antigo Testamento. Por quê? São livros que respeitam as revelações de época. O que são as revelações de época? São revelações divinas para que nós, seres humanos, consigamos compreender o que as peças do quebra-cabeça que nós não temos acesso. Então, isso aqui que eu vou dizer para vocês, eu estou aqui fazendo eu estou coordenando o que está na Bíblia, o que está no livro de Urântia, para ficar mais fácil para que você entenda, tá joia? Ó, primeiro eu quero que você veja essa imagem aqui, que são bonequinhos, tá? São como se fossem pessoas aqui na Terra. Essas pessoas aqui são os habitantes naturais da Terra. São seres humanos evolucionários. Esses seres humanos aqui, eles progrediram de forma evolucionária através de mutações genéticas até conseguirem se transformar em um ser humano. O que é um ser humano? O ser humano é um ser de origem animal que é capaz de se ligar a um circuito de mente. Vou colocar aqui, ó, circuito de mente cósmica, tá? O que é esse circuito de mente cósmica? É um circuito que cósmica, circuito de mente cósmica. É um circuito que liga o ser humano aos 5 circuitos cósmicos de mente que são compartilhados com todos os animais, mais dois circuitos, que é o circuito da adoração e o circuito da sabedoria, conforme a gente tinha falado aqui no outro vídeo, onde eu explico aqui, ó, adoração e sabedoria. Sabedoria, aqui, pronto. Esses 2 circuitos de mente cósmica fazem esse ser humano aqui, de origem evolucionária, conseguir coordenar os outros 5 circuitos através da sabedoria e desejar, almejar algo que está além da matéria, que seria os valores espirituais, tá? Então, a partir desses 2, a gente consegue se tornar um ser espiritual, à medida que vai galgando aqui, ó, os degraus do desenvolvimento próprio. O livro de Urântia fala também a respeito dos níveis de consciência que a gente vai avançando, entendeu? São 7 níveis e a gente vai se desenvolvendo aqui. Mas esse é o circuito da mente cósmica. Em determinado momento, esse ser humano da Terra, ele consegue, através de mutações no seu cérebro, recepcionar esses 2 circuitos a mais, que é o circuito da adoração, o circuito da sabedoria, e se transforma efetivamente em um ser humano. E é a partir daí que esse ser humano consegue olhar para dentro de si, reconhecer valores que estão além de si e almejar esses valores. O maior valor que ele pode almejar está aqui, ó, ser perfeito como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito, tá? Então, essa é a nossa meta evolucionária, melhorar de pouco em pouco até um dia chegar aqui. Esse desenvolvimento começa aqui na Terra e vai se desdobrando até a gente chegar no paraíso. A gente vai aprendendo valores, conhecimento,
serviço até nos tornarmos parecidos na perfeição com Deus. Por isso que nós somos potencialmente divinos, tá bom? Vamos lá. Então esse ser humano está aqui na Terra com um potencial a ser desenvolvido, só que falta para ele conhecimento, falta para ele informação. E é a partir desse momento aqui que nós recebemos um professor, vamos dizer assim, que na verdade é alguém que vem governar o planeta primitivo até então, que é um príncipe planetário. Tá? Vou colocar ele aqui, ó, como uma representação aqui. Vou colocar uma coroazinha de príncipe. Tá? Uma coroazinha de príncipe. Tosca, mas tá, uma coroa. Beleza? Esse príncipe planetário, ele é um representante divino que vem para o planeta para poder governar o planeta de acordo com a ordem e com a lei divina. Tá? De acordo com a lei divina, de acordo com a lógica divina. Existe um caminho a ser seguido. E ele vem representando isso. Tá? Ele é espiritual, né? Então, é um ser espiritual. Essas pessoas aqui, ó, não conseguem ver ele. Mas, junto com ele, vem também um corpo de assessores, um corpo de seres que vão receber corpo material para poder fazer uma interface para essas pessoas aqui, ó, conseguirem ver, conseguirem ouvir e seguir, tá? Então, aqui, junto com ele, vem aqui uma interface aqui de seres materiais. Esses seres aqui são seres também que já estavam em etapas bem avançadas de desenvolvimento e eles se doam para essa missão. Então, são 100 seres que chegam no nosso planeta e recebem um corpo material. Eles vêm cumprir essa missão junto com o príncipe. E essa missão aqui, ela é uma missão de evoluir essa raça, tá? Evoluir em quais sentidos? Em vários sentidos, tá? Aqui a gente vai evoluir fisicamente de maneira a aprender aqui, ó, aspectos de higiene. Só por falta de higiene, grande parte dessas pessoas aqui, elas morrem porque não sabem o básico, lavar as mãos, se higienizar, enterrar os mortos. Então, eles vêm aprender, vêm ensinar, esse pessoal aqui, vem ensinar também linguagem, eles falarem a mesma língua, vem ensinar questões sociais, essas pessoas aqui resolverem conflitos de maneira amigável, porque imagina, um ser humano primitivo resolve tudo na base da pancada, resolve tudo na violência. Então, eles vêm aprender, ensinar questões sociais e tudo isso forma a base da nossa civilização e também questões religiosas. Eles vêm ensinar que existe um Deus, né, que existe uma verdade espiritual e mostrar o panorama espiritual verdadeiro para essas pessoas. Então, esses 100 colaboradores do Príncipe Planetário, eles são divididos em 10 grupos, que são tipo 10 escolas para desenvolvimento desse pessoal aqui, tá? Então, aqui tem 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos colocar aqui, ó. São os 10. Cada escola é composta aqui com 10 pessoas. Aqui é só os líderes, tá? Só os líderes. Beleza, então a gente já sabe que esse príncipe planetário, ele tem a missão de colocar ordem no mundo e evoluir esse povo primitivo aqui para ser perfeito como Deus é perfeito, ou dar o pontapé inicial para que isso aconteça. Se o príncipe planetário for fiel, em determinado momento, isso aqui vai atingir um ápice, esse desenvolvimento vai atingir um ápice,
e a gente vai estar preparado para receber a segunda revelação de época, que geralmente é a chegada de um casal de filhos materiais, tá? Filhos materiais, que são um Adão e uma Eva. Adão e Eva. Adão e Eva vêm com o objetivo de melhorar geneticamente esse grupo de pessoas aqui que tem corpos ainda primitivos e também continuar isso aqui, ó, de maneira mais apurada, né? E esses aqui seriam os pais materiais da humanidade. Só que nesse meio tempo aqui, antes de chegar Adão e Eva, aconteceu um detalhe importante que ninguém sabe ou ninguém conta, mas é difícil de saber realmente porque a Bíblia fala pouco. E antes, né, do livro de Urante, a gente só tinha a Bíblia como uma referência séria para isso aqui. E a Bíblia, ela fala a respeito de uma guerra no céu. Vou colocar aqui, ó, em Apocalipse 12, do 7 ao 12, fala a respeito de uma guerra no céu. Que um governante se rebela e é lançado à terra. Fala de forma superficial. Que esse governante é a antiga serpente do jardim, olha. Serpente, e que é o diabo, tá? O diabo. Então, a gente vai entender isso melhor quando Jesus vem aqui à Terra e começa a falar que o príncipe desse mundo está julgado, né? Então, ó, a serpente, que é o diabo, Jesus diz que é o príncipe desse mundo, príncipe do mundo, príncipe do mundo, e ele está julgado. E a Bíblia continua revelando que a função dele é enganar, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ou seja, ele enganou os cidadãos da terra, ele saiu do plano divino e começou a espalhar uma mentira. Uma mentira. Aí o que acontece? O livro de Urântia vem trazendo isso de maneira detalhada. Tem uma parte nos documentos 53, 54, que vai falar sobre a rebelião de Lúcifer, e nos documentos 67, que vai falar sobre a rebelião planetária. A rebelião planetária é justamente quando o nosso príncipe planetário adere à rebelião de Lúcifer. Lúcifer era o seu superior hierárquico que estava no controle do sistema e ofereceu a oportunidade dos príncipes planetários aderirem com ele a uma rebelião contra a ordem dos filhos materiais, ou dos filhos micaéis. E o nosso príncipe planetário, ele sai do plano divino e começa a pregar uma mentira. E é por isso, né, essa rebeldia aqui nos coloca em uma situação de escuridão espiritual. A gente não tem mais a revelação da verdade para essas pessoas aqui e a gente não tem o desenvolvimento que nós deveríamos ter. Depois eu vou contar para vocês aqui como que isso aqui, como que a gente recebeu os filhos materiais, o porquê que a gente recebeu os filhos materiais, mas hoje a gente vai se ater aqui, ó, na questão da rebelião, para você entender o panorama espiritual do que acontece no nosso mundo. Então, quando esse príncipe planetário ele adere à rebelião do seu superior, no caso Lúcifer, ele começa a tomar decisões que mostra para essas pessoas aqui, ó, que ele está mudando o rumo. A maioria dos seus colaboradores, eles aderem à rebelião com ele. E uma minoria olha para essas decisões que ele está tomando e fala assim, peraí, isso está estranho. Não é assim que acontece. Esse cara parece que está louco. O que está acontecendo? Ou ele está louco, confundido, ou ele está se rebelando. Então,
esse pequeno grupo, nota aqui, ó, esse aqui é um pequeno grupo que permanece fiel, desconfiado de que o príncipe planetário está louco. E esse aqui, ó, é um grupo que concorda com as novas filosofias do príncipe planetário. O príncipe estava se rebelando, então esse aqui, ó, é o lado rebelde. Ó. Eles começam, aí eu vou puxar aqui, ó, uma parte grande também dos seres humanos da Terra, que eles escolhem um lado, ó. Eles se tornam, essa aqui é a parte que se rebelou, então a parte rebelde. A parte rebelde tem uma filosofia contrária à filosofia divina, de progresso até se tornar perfeito como Deus é perfeito. Ok? E essa parte aqui, ó, é a parte que resiste à rebelião. É a parte que permanece fiel. É a parte que fala assim, não, está errado, não é possível. O que eles vão fazer? Eles vão buscar respostas em esferas superiores. Aí eles vão mandar comunicações para o nível do sistema de mundos, não tem resposta coerente. Eles continuam com a pulga atrás da orelha. Falam assim, não, mas isso aqui está errado. Aí eles enviam outra comunicação para um nível ainda superior, para o nível da constelação, para os pais Vorondandex. Eles enviam um pedido de resposta. Falam assim, ó, o que está acontecendo? O príncipe planetário ele não está seguindo o caminho que é o caminho normal. O que está acontecendo? E essa comunicação, ela chega até os pais da constelação, ela é enviada uma resposta de lá para cá, porém essa resposta aqui não chega até eles. Essa resposta ela é barrada em um relé de comunicação entre o planeta e a constelação. Por quê? Porque o planeta é colocado em um sistema de quarentena. O que é a quarentena? A quarentena é uma forma de proteger os outros planetas da filosofia rebelde, para que essa filosofia não se espalhe. Tá? Então, o que acontece? Ó? Aqui a gente ficou sem essa resposta. Esse povo aqui, que é o povo que permanece fiel, é a minoria. Essa aqui é a grande maioria. Esse povo, eles têm uma característica, esse daqui agora tem outra. E aí eu vou listar essa característica dessa minoria aqui. Ó. Essa minoria, ela passa a ser perseguida por essa maioria. Eles querem estabelecer um governo rebelde. E esses aqui falam assim, não, peraí, está errado. Então, ó, essa minoria, ela começa a fazer oposição ao que esses aqui estão tentando fazer. Então, esses rebeldes aqui, eles não aceitam. E eles passam a atacar e a perseguir esses aqui. Então, ó, eles são minoria, fazem oposição. Eles são uma fonte de incômodo para esse aqui, ó. Por quê? Eles querem permanecer na verdade. E esses aqui querem estabelecer um reino paralelo, que não é a verdade. Então, incomoda. Esses aqui incomodam esses aqui. Então, incômodo. E quando você tem um incômodo, o que você faz? Você tenta eliminar o incômodo. Então, esses aqui ó, buscam acabar com esses que permanecem fiéis. Por quê? Porque eles são uma fonte de incômodo. Eles meio que se opõem aos planos rebeldes. Então, eles passam a ser alvos de perseguição, eles se tornam oprimidos por pelos rebeldes e eles vivem esperando por justiça, olha só, esperando por justiça. Esperando por justiça. E claro, eles não podem agora viver com toda a liberdade que eles tinham. Agora eles precisam se esconder, permanecer escondidos. Por quê? Porque esses aqui estão sempre buscando oprimir esses aqui. E se você já entende isso, entendendo isso, você vai ler os Salmos, você vai ler os livros antigos e você vai ver
o sentido do que é escrito ali. Você vai ver que esse povo aqui é como se eles estivessem sempre orando e pedindo a Deus o conforto, a fé, para permanecer fiel, para não sair do plano verdadeiro, do plano divino, para não se corromper diante das armadilhas persuasivas desses aqui, tá? Então, Jesus, em Mateus 5, ele vai citar uma série de bem-aventuranças, né? Ele fala: bem-aventurados os que são oprimidos, bem-aventurados os que esperam justiça, bem-aventurados os que choram. Olha só, choram. Esse pequeno povo aqui, ó, esse pequeno grupo, eles viviam com essas características, chorando, buscando justiça. Só ver se está gravando certinho aqui. Tá sim, já temos 23 minutos, não vai dar para ficar muito tempo não, mas eu vou continuar aqui até terminar essa parte, depois a gente parte para outra em outro vídeo, tá? Então, ó, Jesus fala: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, ó. É fome e sede de fazer a vontade de Deus. Então, esse povo aqui, que permanece fiel a Deus, eles vão ter que viver realmente pela fé, esperando uma resposta divina para a sua percepção do que é justo, do que é certo, do que é verdadeiro, e eles são os guardiões dessa chama da verdade, enquanto esses aqui se debandam para um outro lado, um lado que distorce o plano divino em benefício próprio. A gente já falou a respeito disso nesses vídeos que eu gravei anteriormente, que eu estou de frente para esse quadrinho aqui. Depois você volta lá e assiste para você entender bem, mas é basicamente isso aqui, tá? Então, ó, esse povo aqui está trabalhando pela paz. Esses aqui têm características diferentes. Não vou listar tudo aqui para não ficar muito grande, tá? Então, ó, esses aqui são a maioria. Eles escolhem a posição rebelde, são incomodados pela minoria, eles são como flechas, buscando esses aqui, ó. São os opressores, eles querem fazer justiça, eles não querem justiça, eles querem fazer justiça, tá? Eles perseguem, são soberbos, cheios de si, têm fome, sede de crescimento próprio, de ganância, de querer ter mais, ser melhor do que os outros, tá? São egoístas, trabalham não para ser perfeitos como Deus é perfeito. Eles trabalham para ter as coisas e se tornar melhores uns do que os outros. Então, esses aqui são os perseguidores desses. E aí vem Jesus com o seu evangelho. Esses aqui, ó, defendem um reino material, um reino aqui na terra, onde cada um vale o que tem. E esses aqui, o reino espiritual. E Jesus vem explicando isso. Ele começa falando a respeito disso em João 4:23, quando ele diz para a mulher samaritana, né? Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso em contraposição aos adoradores que adoram Deus buscando coisas materiais em locais materiais, tá? Façam o link mental aí que vocês acharem certo, tá bom? Depois a gente vai entrar a fundo nessa realidade e vocês vão conseguir perceber de forma bem clara. Aí Jesus vem dizendo em Mateus 7,13, né? A respeito dos falsos pastores. Aí tá, Mateus 7,13, Mateus 7,21, onde Jesus diz, ó, não são todos que falam Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu. Tá? Então, aqui a gente vê que esse povo aqui, eles têm uma filosofia de religião distorcida da filosofia verdadeira. Uma filosofia material. E aí, Jesus diz para os religiosos da época, lá em João 8,44. Anota essa referência para você entender direitinho. João 8,44.
que Jesus diz assim: vocês, falando para os religiosos, são filhos do vosso pai, o diabo, e querem satisfazer os seus desejos, ou seja, vocês estão trabalhando pela causa dele, pela causa dele, tá? Os verdadeiros filhos de Deus, Jesus vai falar aqui no 47, ó. Os verdadeiros filhos de Deus são aquelas pessoas que João, tá? São aquelas pessoas que conseguem ouvir as palavras de Deus. A característica desse povo aqui, ó, do povo rebelde, do povo que não aceita a verdade espiritual, eles não conseguem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é límpida e ela os condena, tá bom? Então, aqui Jesus vem falando a respeito de um caminho estreito, de um caminho largo, né? E lá em João 10 ele fala sobre o bom pastor, que é Jesus que vem aqui para guiar esse povo, pequeno rebanho, e fala também do mercenário, que é o ganancioso que quer levar esse povo aqui, que é um cego enganando e conduzindo outros cegos ao abismo. Tá? Se você consegue entender isso aqui, você consegue entender todo o panorama religioso e isso te dá liberdade espiritual para você progredir no desenvolvimento progressivo aqui. Bom, não sei se ficou claro, mas a minha ideia é que isso aqui seja algo límpido para que você entenda, tá? A gente vai entrar mais nessa didática aqui, mas é basicamente isso. Com um príncipe planetário rebelde, a maior parte ficou do lado rebelde, a minoria se tornou então perseguidos. E é por esses aqui que Jesus vem à Terra libertar como uma resposta a esse povo aqui, que era perseguido, era oprimido, esperava por justiça, choravam, tinham fome e sede de fazer a vontade de Deus e eram oprimidos pelos que falavam a mentira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito do canal, nos ajude, se inscreva e o mais importante, compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que seria interessante ouvir isso aqui. Depois que eu ouvi isso aqui, eu consegui realmente ter um respiro de esperança por conta dessa mensagem que eu consegui através do livro de Urântia, através do estudo minucioso da Bíblia. Eu sei que é difícil entrar, né, muitas vezes em profundidade desses dois conhecimentos e coordená-los, por isso compartilha com seus parentes, nos grupos religiosos. Eles não vão aceitar muito bem essa mensagem, mas é a nossa parte anunciar. E se Deus quiser, eles escutam e isso aqui faz sentido espiritual. Então eles podem ter essa porta aberta de salvação. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.